Olá, tudo bem? Aqui na Igreja Batista do Bom Retiro, em Ipatinga, nós demos início a uma série de estudos sobre o Evangelho de João. O Evangelho de João, como você sabe, é o quarto evangelho da Bíblia, né? A gente tem os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas, João é o quarto na lista dos livros do Novo Testamento, dos evangelhos do Novo Testamento, e ele também foi o último a ser escrito. João escreveu o seu evangelho após a queda de Jerusalém. Jerusalém caiu sob um ataque dos romanos na altura do ano 70 da era cristã. O templo também foi profanado, destruído, e João então escreveu o seu evangelho após esse evento. Um evento que foi muito triste, um período de muita incerteza, de muito sofrimento para o povo judeu, mas João não escreveu o seu evangelho tendo em vista exclusivamente um público judeu. Na verdade, ele escreveu tentando transmitir a sua mensagem tanto para judeus quanto para gentios. Esse foi o público-alvo dele, é um público bastante amplo. E a razão pela qual ele escreveu o seu evangelho, a resposta a essa pergunta, ele vai trazer lá no versículo 30 do capítulo 20. Ele poderia ter explicado isso no início, na abertura do seu livro, mas é uma escolha do autor, conforme ele constrói a sua literatura. João preferiu dar essa resposta no final do seu evangelho. E ali então ele vai dizer que Jesus fez muitos sinais e maravilhas, operou tantos sinais e maravilhas, disse João, que seria impossível listar todos num único livro. Então ele fez uma seleção das obras, dos ensinos de Jesus mais significativos, mais relevantes, com um peso teológico maior. Com qual objetivo? Para que as pessoas, ao terem contato com o Evangelho de João, pudessem crer e reconhecer que Jesus é de fato o Filho de Deus. E em crendo em Jesus, terem vida em seu nome. Então esse foi o objetivo pelo qual João escreveu o seu Evangelho. E na abertura desse Evangelho, lá no versículo 1, primeiro versículo do Evangelho, o João dá pistas de que ele de fato quer se conectar com um público muito amplo, porque ele vai dizer que Jesus é o verbo de Deus. A palavra verbo, em grego, é logos, que é de fato um termo originado e surgido no âmbito da filosofia grega, uma escola filosófica chamada estoicismo, que cunhou esse termo. Mas João não faz conexão apenas com a cultura grega, porque ele vai dizer que no princípio o verbo estava com Deus. E quando ele diz no princípio, ele faz conexão com a longa tradição judaica das histórias da criação lá no Gênesis. Porque o livro do Gênesis começa dizendo que no princípio Deus criou céus e a terra. E João então diz que no princípio o verbo estava com Deus e esse verbo era Deus. Então no capítulo 1 do seu evangelho, João ele nos traz uma série de informações muito importantes a respeito de Jesus. A primeira delas é essa, é dizer que Jesus é o ser pré-existente, na verdade autoexistente. Jesus de fato é Deus. Por isso nós, como cristãos, com base no testemunho de João, mas não apenas no Evangelho de João, em todo o contexto bíblico mais amplo, nós cremos, temos convicção, com base na revelação do texto sagrado, que Jesus é de fato a segunda pessoa da Trindade. João também vai nos informar que Jesus é o verbo de Deus ativo na criação. Jesus é aquele, vai dizer João, por meio do qual todas as coisas foram criadas, e sem ele nada do que foi feito se fez. Depois João retoma essa narrativa do verbo, quando ele vai dizer que Jesus é o verbo encarnado. O verbo se fez gente, diz João, e ele habitou entre nós cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. João também vai dizer no capítulo 1 que é Jesus quem nos revela quem Deus é. Então, meu querido, se você quer conhecer algo sobre Deus, você quer conhecer Deus na intimidade mais profunda do seu ser, o melhor caminho não é adquirir conhecimento nas universidades, ou você ler diversos livros, ou livros até bons de teologia, ou de história das religiões, mas se você quer conhecer Deus, o caminho é Cristo. Porque Jesus, diz João, é aquele que nos revelou a face do Pai. Porque ninguém jamais viu a Deus, mas por meio do unigênito do Pai, nós somos revelados, nós somos levados à presença e à face desse Deus. João também vai dizer que Jesus é o caminho, ainda no capítulo 1, para que nós possamos nos tornar filhos de Deus. Ele diz assim, em certa altura do capítulo 1, que Jesus veio a esse mundo trazendo luz para todos os seres humanos, de modo que aqueles que creem em Jesus, de fato, ganham o poder, ganham o direito, são admitidos na família de Deus como filhos de Deus. Então o Evangelho de João é de fato um texto muito rico. Eu fiz menção a algumas passagens
do capítulo 1 do Evangelho de João, no qual ele nos traz tantas informações relevantes a respeito do Senhor Jesus Cristo, que é Deus, que é Salvador, que é aquele que pode nos tornar filhos de Deus. E eu quero então te convidar, meu querido, que você possa estar conosco já no próximo domingo. As aulas acontecem aqui na Escola Bíblica, numa das classes da Escola Bíblica da Igreja Batista do Bom Retiro. Então eu quero te convidar para estar conosco aqui. Venha já para o culto que começa às 9 da manhã, venha com sua família, pode trazer seus amigos também. Você será muito bem recebido para prestar um culto a Deus conosco. E assim que termina o culto, nós damos início às aulas de EBD no Evangelho de João, onde a gente pode discutir com muito mais vagar e com muito mais tempo, responder todas as dúvidas, ou pelo menos pesquisar junto as eventuais dúvidas que você possa ter. Eu quero te convidar para estar conosco já no próximo domingo. Você será muito bem-vindo aqui entre nós. Muito obrigado.